O senhor pediu para pregar sobre quando o sol parou na mão de Josué. O que isto significa? Quando Deus te chamar de Josué, é a tua posição com a igreja. Você não pode se ater só a um personagem quando Deus falar com você. São momentos que você luta com aquela opressão, a mesma que agia naqueles dias que Deus menciona por revelação na Bíblia. No capítulo 10 de Josué, versículo 6 está escrito: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, os feriu com grande matança, e foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair dos céus pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas e disse na presença deles: sol, detente em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, assim atendendo a voz de um homem, Josué, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, Josué é isso, é ter autoridade no nome de Jesus para falar com Deus. Então, quando Deus te chama para ser um Josué, Ele está pedindo para você buscar a sua face para ter esta autoridade por aquilo que você vai lutar. Então, ele estava descendo a Bet-Horon. Então, a chuva de pedras da parte de Deus veio nessa cidade Bet-Horon. Bet-Horon foi uma cidade fundada por uma mulher. Quem funda a cidade, na verdade, torna-se o prefeito. O que é fundar uma cidade? É assentar pessoas à volta, ter um lugar, um passo principal, um espaço de conversas e diálogo para resolver questões da cidade, aí resolver aquilo que é comum, é o alimento e o asseio, a higiene e o asseio, e isso se faz com o que nós chamamos de política. Então, a cidade de Bet-Horon foi a filha Zerá de Efraim que a fundou, diz a palavra em Deuteronômio. Então, foi uma cidade que não havia um homem na tribo e ela, pelo Espírito do Senhor, pela força divina, levantou essa cidade. Ela era uma terra de herança, inclusive Bet-Horon foi cidade de refúgio e cidade dos levitas, porque tinha Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima. E teve muitos conflitos nesta cidade, antes do conflito de Josué, porque ela era no meio para chegar nas montanhas e fugir. Então, ali é um caminho de soldados e de briga e de lutas, né? E foi ali que Josué enfrentou os 5 reis por terem chamado ele para proteger a nação de Israel. Então, esse Josué, que era um Oséias, na verdade, né? O nome dele de família, dado pelo pai e a mãe, era Oséias, mas ele recebeu esse título de Josué. Então, ser Josué significa escrever as coisas que Deus nos fala. Se Deus te chamou para Josué e você não escreve nada, fica só na memória e é indisciplinado, esquece das coisas, você está saindo da posição que o pai te pediu para ocupar. Então, o capítulo 1 a 12 escreve a invasão, né? Porque Moisés foi arrebatado até os céus e Josué ficou no lugar, na liderança de um general para conquistar. Moisés recebia as leis na tenda, no Monte Horebe,
e ele cuidava da presença de Deus vir para o seu povo. Esse era a unção que estava sobre Moisés. Aí Josué substituiu Moisés, mas não como profeta, no sentido de receber de Deus e entregar. Josué continuou o tempo presente, porque o povo já estava todo envolvido com a leitura, de novo, que eles tinham ficado escravos e não liam a Torá no deserto. Com Moisés voltaram a buscar a Deus repetidamente nos cultos e foi escrito a Torá. Começaram a leitura dela pelos papiros que eles estavam no Egito, sabiam fazer, tinham com eles. Então eles escreveram e Josué continuou a história e foi trabalhar como um grande general nas conquistas. Segundo a tradição judaica, Oséias já era um grande soldado. Então ele teve que arregimentar, treinar homens escravos que malhavam com os pés o trigo, muitos para fazer tijolos, para usar uma espada. E escravo luta para não morrer, ele não luta pela linhagem de escravos. O escravo só cuida dele porque ele está no instinto de sobrevivência. Ou ele trabalha ou ele morre. Um soldado não, ele tem que cuidar dos inocentes e das crianças e das mulheres fracas, os mais velhos. Então, ele teve que treinar. Josué significa você ser usado por Deus para ajudar pessoas que vêm do mundo como escravas e formatar as suas mentes para estar lutando nesse exército, espiritualmente falando, divino, e ajudar essas pessoas, formar nelas uma mente cristã de coragem de enfrentar o mal, uma posição de otimismo, de coragem e de força para movimentar o reino de Deus na tua vida. Então, no capítulo 1 a 12, Josué descreve a invasão. Do 13 ao 21, a divisão das 12 tribos, e do 22 ao 24 ele dá o grande discurso dele. Então ele aborda no livro dele várias questões. A sua comissão, como Deus fala pessoalmente com ele, e o chamamento para o evangelho é pessoal. Você pode vir à igreja por amor a alguém, um namorado, uma namorada, um marido, a esposa, um pai, um amigo, mas o encontro sempre é pessoal. Então temos que orar para que nossa família, mesmo vindo aos cultos conosco, se convertam. O marido, a esposa, os filhos, porque conversão é uma confiança completa em Jesus. No livro dele ele aborda a comissão dele que é pessoal, tá? Pessoal, a extensão das promessas que é dada lá atrás a Abraão. Deus é o mesmo. Não podemos nos grudar em nada a não ser nos apegar na esperança que o Senhor fará o que for preciso. Fará. Josué, quando viu aquele exército e se assustou dos 5 reis, mas ele foi lá para lutar, e Deus viu que era um número muito grande, ele mandou as pedras, a chuva de pedra, e a Bíblia diz que quando ele manda a saraiva, pedra quente ou pedra fria, não importa, ele manda quando os céus acusam o pecado dos homens. Tanto que no capítulo que ele fala sobre Ebal, do monte de Ebal, Moisés manda em Números subir o povo para o monte e abençoar, e subir um grupo, o monte Ebal, para amaldiçoar. Eles amaldiçoam, quer dizer, não tenham bênção divina. Quem pratica idolatria, quem despreza pai e mãe, quem muda os marcos do próximo, porque a vida é um esforço. Esta força vem quando você entende que Jesus é o teu Senhor. E Deus mandou as pedras porque quem se levantou contra Israel tinha pecado imoral. Por quê? Deitar com parentes, adultério e roubar dos outros dava direito a apedrejamento. Josué ficou tão animado. Opa! O Senhor quer matar todos? Os inimigos vão sair. Aí ele ordenou que o sol parasse, a lua, e o dia ficou 12 horas como se fosse meio-dia. E mataram todos.
Irmãos, quando Deus quer pelejar por você, é uma vez só que Ele vai fazer, vai tirar tudo do teu caminho, mas tu tens que se dar inteiro para Ele. Dar dedinho e ficar com outra mão segurando outra coisa, não. Com Deus é tudo ou nada. Deus não nos fez para ter medo. Deus nos fez para o amarmos e temos segurança